Olá a todos. Bom, essa é de fato a primeira aula que nós iremos trabalhar conteúdos, tá certo? Como vocês viram na aula anterior, aquela aula foi apenas uma aula introdutória para a gente, de certa forma, quebrar o gelo, né? E também vocês viram lá os assuntos que nós vamos trabalhar no decorrer do ano, né? Ficou lá também mostrado que o primeiro assunto que nós vamos trabalhar é o assunto de matrizes, certo? De fato, o assunto que nós estamos começando agora. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Antes da gente começar de fato o assunto, né, é importante que a gente fale sobre a nossa referência, né, como livro. Então, o livro que vocês têm aí, né, se vocês não têm ainda esse livro, procurem na direção, tá certo? O livro de matemática do segundo ano, o livro que nós trabalhamos, né, um livro bom, diria até que um dos melhores livros do ensino médio, tá certo? De matemática. Então, pegue aí o livro porque nós iremos, inclusive hoje, né, a gente já vamos trabalhar exercícios desse livro. Então, a principal referência do nosso curso, das nossas aulas, será esse livro aqui, tá certo? Bom, para a gente começar, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a fotografia, sobre o histórico da fotografia, certo? E depois vocês vão ver, não é? O que isso tem a ver com o nosso assunto, ok? Bom, é o seguinte, antigamente, na época em que eu era adolescente, que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, tirar uma foto era uma verdadeira saga, né? Era uma verdadeira odisseia, certo? Ou seja, nem todo mundo tinha uma máquina fotográfica, né? Geralmente quem tinha máquina fotográfica eram as pessoas que trabalhavam com foto, ok? Hoje em dia todo mundo tem celular, né, e tirar foto tornou-se uma coisa corriqueira. Mas naquela época, por exemplo, quando tinha-se uma festa, um aniversário, as pessoas tinham que contratar um fotógrafo, não era? E para a obtenção dessa foto, né, receber essa foto, seguia todo um processo, tá certo? Que nós vamos comentar um pouquinho aqui, brevemente, ok? Então, o primeiro passo era contratar uma pessoa que tinha uma câmera, nem todo mundo tinha câmera, então era geralmente, como eu falei, pessoas que trabalhavam com isso, né? Contratar um fotógrafo para tirar uma foto, né? Próximo passo, depois de tirar a foto, o fotógrafo levava para um laboratório, porque nem todo fotógrafo tinha um laboratório, né? O laboratório é uma coisa sofisticada e cara. Então, as câmeras elas funcionavam com um filme, não é, que gravava, digamos assim, as fotos, não é? E esse filme era enviado para um laboratório onde se revelava a foto, não é? Então, no seguinte, e a saga continua. Então, o segundo passo foi pegar o filme e levar para um laboratório. Chegando no laboratório, uma coisa mais ou menos como vocês estão vendo, isso é até um laboratório mais simples, mas né, tinha até uma sala escura com uma série de equipamentos e produtos químicos, certo? A obtenção da foto antigamente era através de um processo químico. Então, a pessoa que era habilitada, ela iria fazer o processo que nós chamamos de revelar a foto, tá certo? Revelar a foto era nada mais nada menos do que, digamos, de certa forma, fazer a foto aparecer, não é? Em um papel, ok? Através de um processo químico. Finalmente, essas fotos eram penduradas em um varal, certo? E tinha que secar ainda, não é? Então tinha que ser tem uma espera, então era um processo relativamente longo, não é? E trabalhoso, ok? Então não era tão simples como hoje em dia, não é? Tirar uma foto, certo? Tinha que seguir todos esses passos. Como é hoje em dia? Hoje em dia não precisa nem você ter uma câmera, não é? Geralmente quem tem câmeras hoje, trabalha com câmeras, são profissionais da fotografia, né? Hoje precisa você ter um celular com uma câmera razoável que você já pode tirar uma foto, né? E como é que se faz para essa foto ganhar materialidade, né? Ou seja, para ela aparecer de fato em um papel. Basta que se tenha uma impressora, né? Quem não tem uma impressora pede para alguém imprimir ou vai em uma copiadora, por exemplo, né? E
pede para a pessoa imprimir, né? Mas geralmente as pessoas, muito raramente as pessoas hoje em dia imprimem fotos, né? Então, geralmente as pessoas postam em redes sociais, né? Os Instagram da vida são, de fato, né, os álbuns de fotografia da atualidade. Bom, mas aí você deve, como eu falei anteriormente, né, você deve estar se perguntando, né? Ainda não entendi o que isso tem a ver com matrizes que o senhor falou aí no início da aula. Bom, tem tudo a ver, veja só. Essas fotos atuais, né, telas de TV, imagens projetadas em tela de TV, computador, né, celulares, são todas formadas por pequenos quadradinhos que nós chamamos de pixels, tá certo? Então o mundo da fotografia passou por uma verdadeira revolução desde o final do século passado, tá certo? As imagens não são mais obtidas por um processo químico, e sim por um processo eletrônico digital. As imagens nos diversos equipamentos eletrônicos, como monitores de computador, televisores, celulares, entre outros, são formadas por minúsculos quadradinhos que nós chamamos de pixels, tá certo? E os pixels, né, eles proporcionaram uma verdadeira revolução, tá certo? No mundo da imagem, digamos assim. E quanto mais pixels tiver uma imagem, melhor será a sua resolução, ok? Então vamos ver aí. Então vejamos aí um exemplo, veja só. Essa imagem aí de Charles Chaplin, esse número aqui está indicando o seguinte, 350 quer dizer o quê? Cada linha dessa imagem tem 350 pixels, ok? Cada linha aqui, ó, tem 350 quadradinhos. E cada coluna, certo? Esse número indica isso, tem 372 pixels, ok? Isso dá um total de 130.200 pixels. Okay? A imagem todinha tem 130.200 pixels, certo? Tá lembrado que eu falei que quanto mais pixels a imagem tiver, melhor será a sua resolução, ou seja, melhor será a sua qualidade. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui a mesma imagem, só com menos pixels, ok? Então seria o seguinte, essa imagem ela tem, cada linha ela tem 100 pixels, ela passou de 350 para 100. E cada coluna tem 106 pixels, certo? Perceba que a imagem ela já aparece com um aspecto meio quadriculado, ok? Isso dá um total de 10.600 pixels. Então nós saímos de 130.200 para 10.600 pixels, tá certo? Olha só. Agora eu tenho a mesma imagem, só com bem menos pixels. Então aqui é o seguinte, olha, cada linha tem somente 15 pixels e cada coluna tem 16 pixels, certo? Veja que a imagem agora, né, está toda borrada, quadriculada. A gente nem consegue distinguir de fato, né, o rosto aí da personagem, tá certo? Então isso daria 240 pixels, né? E vamos aí na situação mais extrema, cada linha tendo 5 pixels e cada coluna também tendo 5 pixels. Então, nós teríamos 25 pixels, tá certo? Então, essa imagem aqui está indistinguível, né? A gente não consegue distinguir aí quem é a personagem da qual nós estamos tratando. Então, veja só, quanto mais pixels tiver uma imagem, não é, mais nítida, não é? Melhor será a sua qualidade. Beleza? Bom, mas eu não entendi ainda o que é que isso tem a ver com matrizes, né? E também não sei ainda o que é matrizes, tá certo? Tenha paciência que a gente vai entender rapidinho. Então é o seguinte, olha. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma imagem em preto e branco, não é? Por isso que essas imagens são chamadas imagens binárias, ok? E nós vamos substituir cada pixel aqui, olha, cada quadradinho desse é um pixel, tá certo? Então perceba que a imagem é formada por quadradinhos e cada quadradinho é um pixel. Que nós iremos fazer o seguinte, onde tiver branco aqui nessa imagem, nós vamos substituir pelo número 1. E onde tiver preto, nós iremos substituir por 0. Então por isso o nome imagens binárias, porque ela, na sua essência, nos pixels, ela é formada apenas por 0 e 1. Ok? Então se a gente fizer isso, nós vamos ter aqui um conjunto numérico, olha, certo? Um certo conjunto de números formado apenas por 0 e 1.
0 e 1. Onde tem 1 é branco e onde tem 0 é preto. Ok? Então, se eu fizer isso, cada quadradinho branco substituir por 1 e cada quadradinho preto a gente substituir por 0, então nós vamos ter, não é, um conjunto numérico dessa maneira aqui, ó, com 35 linhas e 35 colunas. Esses números aqui indicam isso, tá certo? Eu terei 35 linhas e eu terei 35 colunas. Ok? Bom, é o seguinte, agora eu quero o seguinte, veja só. Bom, veja só, o mais interessante é que cada um desses números que indicam pixel, tá certo? Ele apresenta algumas características associadas a ele, tá certo? Então, quais seriam essas características? Vamos pegar, por exemplo, um pixel aí aleatório. Esse aqui, por exemplo, certo? Então, veja só, primeiramente, esse número em si, o número 1, indica uma determinada informação, né? Esse número 1 indica que nesse local a cor que existe é a cor branca. Lembre-se o seguinte, onde tem 0 é preto e onde tem 1 é branco, tá certo? Então, onde tem o número 1, a cor que existe aí nesse local, nessa posição, é branco, tá certo? Mas esse número também, esse número 1, ele se encontra em uma determinada linha. E a gente está vendo que a linha onde ele se encontra é a primeira linha, né, desse conjunto de números que nós temos, tá certo? É a primeira linha, a linha 1, ok? E esse mesmo número, ele se encontra em uma coluna. E eu contei aqui, ó, a coluna em que ele se encontra é a coluna 14. Então perceba que nós temos 3 informações referente a esse número aí que indica um pixel. Ou seja, o próprio número em si, ele refere-se à cor nesse local, né? Esse número também tem uma posição na linha, ele se encontra em uma linha e ele se encontra em uma coluna. Tá certo? São 3 informações importantes que a gente vai trabalhar muito nesse assunto. Bom, concluídas aí essas informações. Portanto, um conjunto de números dispostos em linhas e colunas, obedecendo a certos critérios de notação matemática, recebe o nome de matriz. Então, é isso que eu falei, veja só. Um certo conjunto de números que esteja organizado em linhas e colunas, ok? Ele vai ser, em matemática, chamado de matriz. Toda vez que tiver um conjunto de números em matemática dispostos em linhas e colunas, nós vamos chamar isso em matemática de matriz. Então, o conceito de matriz é um conceito bem simples. É um conjunto de números que está dispostos em linhas e colunas, né, obedecendo mais alguns critérios que a gente vai conhecer mais adiante. Bom, então veja só, esse exemplo aí que nós trabalhamos é um exemplo de matriz. Eu tenho um certo conjunto de números dispostos em linhas e colunas, ok? No total de 35 linhas e 35 colunas. Então, isso é uma matriz. Esse conjunto de números mostrado anteriormente é um exemplo de matriz, pois seus elementos números estão dispostos em linhas e colunas, tá certo? Além de estarem limitados por colchetes. A gente utiliza para escrever matrizes alguns símbolos matemáticos, que a gente vai conhecer mais adiante. Um novo exemplo, veja só. Se você não entendeu ainda o que seria uma matriz, né, você vai entender agora, tá certo? Então, veja só. Vamos analisar o boletim escolar de um aluno em 3 disciplinas, matemática, física e química, durante os 4 bimestres letivos. Então, eu tenho aqui uma espécie de boletim de um aluno X, certo? As disciplinas que o boletim trata e o recorte, né, é física, matemática e química. Então, nós temos as notas desse aluno X no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro e no quarto. Tudo bem? Bom, veja só. Se eu pegar essa tabela aqui e retirar esses nomes aqui, ó, esse cabeçalho, tá certo? E esses nomes aqui, e conservar apenas os valores numéricos, tá certo? Ou seja, manter apenas os valores numéricos, tá certo? Eu deixo de ter uma tabela, aqui eu tenho tabela, né? Eu deixo de ter uma tabela, passo a ter uma matriz. Então perceba que na matriz aparecem apenas os valores numéricos, tá certo? Mas esses valores numéricos, eles têm que manter a sua posição. Então perceba aqui, ó, esse aqui está na primeira linha, na primeira coluna,
segunda linha, primeira linha e segunda coluna e por aí vai. Então, os números tem que manter sempre em matrizes, os números tem que manter as suas posições. Então, do jeito que eu tenho aqui, olha, eu tenho uma tabela, tá certo? Mas essa tabela, com essa roupagem aqui em matemática, ok? Sem linhas internas, não é? Apenas com os valores numéricos dispostos dessa maneira. Então, nós temos o que nós chamamos de matriz, ok? Então, matriz é simplesmente isso. É uma tabela onde a gente considera apenas os valores numéricos, tá certo? Então, coloca um sinal de associação, que pode ser colchetes, né? Colchetes, parêntese ou outra coisa, que a gente vai ver mais adiante, né? Aí eu tenho uma matriz, tudo bem? Então, matriz é simplesmente isso. Bom, aprofundando aí o estudo. Perceba, veja só o seguinte, olha. Em toda matriz, as linhas, né, elas são sempre contadas de cima para baixo. Então, aqui ó, é a linha 1, aqui é a linha 2 e aqui é a linha 3. Tudo certo? Então, seguinte, as linhas são sempre contadas de cima para baixo. Perceba que essa matriz ela tem de fato 3 linhas, não é? Então, as colunas são sempre contadas, isso é muito importante, os alunos ainda se enganam nisso aí. As colunas são sempre contadas da esquerda para a direita. Okay? Esquerda para a direita. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então, essa matriz ela tem 4 colunas. Então, veja só. Essas 3 linhas, essa informação da quantidade de linhas e da quantidade de colunas que tem a matriz, a gente escreve aqui abaixo, olha, subscrito, tá certo? Do lado direito inferior. Na matriz, a gente escreve aqui do lado direito inferior. Então, essa matriz tem 3 linhas e 4 colunas, certo? Essa informação aqui é o que nós chamamos de ordem da matriz. Então, o que é a ordem da matriz que a gente vai ouvir falar muito? A ordem da matriz é simplesmente a sua quantidade de linhas e a sua quantidade de colunas, tá certo? Então, quando você ouvir falar daqui por diante em ordem da matriz, será apenas isso. Primeiro vem o número de linhas, ok? E depois vem o número de colunas. É importante não se enganar. As linhas são contadas de cima para baixo e as colunas contadas da esquerda para a direita. Beleza? Bom, portanto, percebemos que na matriz cada elemento tem uma posição específica, de acordo com a linha e a coluna em que se encontra. O que eu estou dizendo é que cada elemento tem uma posição específica. E somente esse elemento tem essa posição. Certo? Então, vamos ver aí o seguinte. Então, veja. Nessa matriz, quem é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? Veja, olha só uma informação importante. Você nunca vai ler isso aqui 11, tá certo? Porque isso aqui de fato não é 11. Isso aqui você vai ler o seguinte, o elemento 1. Né? Por que 1? Porque esse 1 aqui indica a linha em que o elemento se encontra. E esse segundo número indica a coluna em que ele se encontra. Então, nessa matriz, quem é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? Quem é? Então, quem é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? É claro, o elemento que está na primeira linha e ao mesmo tempo na primeira coluna é o número 7, né? Veja só, as duas linhas se cruzam em cima do 7. Então é o seguinte, ok? O elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é o 7. Vamos lá? Nessa matriz, quem é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna? Né? Quem é o elemento 1, 2? Então, é o seguinte, primeira linha, são esses elementos aqui. Mas desses daqui, quem é que está na segunda coluna? Quem é? Segunda coluna aqui, ó, é o número 6, né? Certo? Beleza. Nessa matriz, quem é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna? Primeira linha, terceira coluna. É o quê? 3. É isso? Beleza, aí como é simples. A gente já está aprendendo informações importantes sobre matriz, tá certo? Localizar os elementos em uma matriz. Saber como é que se escreve a localização dos elementos em uma matriz. Quem é o elemento 1, 4, ou seja, que está na primeira linha e na quarta coluna? Primeira linha, quarta coluna. É esse elemento aqui, ó, o 8, tá certo? Primeira linha e quarta coluna. Beleza? Vamos lá.
quem é o elemento dessa matriz que está na segunda linha e primeira coluna? E agora, segunda linha. Quem é a segunda linha? Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda linha, não é? Mas desses elementos da segunda linha, qual deles está na primeira coluna? Esse aqui, não é? Então, olha aí, ó. Segunda linha, primeira coluna, é o 6. Beleza? Quem é o elemento 2, 2, que está na segunda linha, segunda coluna? Segunda linha, segunda coluna, é o 10. Não é? Quem é o elemento que está na segunda linha e terceira coluna? Segunda linha, terceira coluna, é o 6. Ok? Quem é o elemento que está na segunda linha, linha 2, coluna 4? É o 7, né? Quem é o elemento que está na terceira linha e primeira coluna? Terceira linha, primeira coluna. É quem? É o 3. Ok? Elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna é 9. Terceira linha, terceira coluna é quem? É 8. Terceira linha e quarta coluna é quem? 7. Então, perceba que cada elemento dessa matriz, olha, que são os números, não é, internos da matriz, cada elemento dessa matriz tem uma localização específica de acordo com a sua linha em que ele se encontra, primeiro sempre a linha e depois a coluna. Beleza? Então isso aqui vai ser muito importante para a gente, né, no nosso estudo sobre matrizes. Isso aqui é a base das matrizes. Ok? A gente vai simplificar as notações. A gente, quando escreve o elemento de uma matriz com a sua localização, a gente não coloca aquele nome elemento, tá certo? Então, veja só. As matrizes recebem nomes que são letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, as matrizes elas serão nomeadas, tá certo? Quem serão os nomes das matrizes? Serão letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá certo? Então, letras, matriz A, matriz B, matriz C, matriz D, por aí vai. Tudo bem? A partir do momento que a gente dá um nome a uma matriz, então é a matriz A, por exemplo, os seus elementos, aqueles números internos, eles também serão nomeados pela mesma letra, só que minúscula. Então eu tenho uma matriz A e os elementos todinhos serão A's, não é? Só que um A minúsculo. Tudo bem? Então onde é que vai entrar esse A minúsculo? Ele vai entrar no local daquela palavra elemento. Então lembra que que a gente tinha elemento 1, elemento 1, 2. Então onde aparecer elemento, a gente vai colocar um A, tá certo? Se a matriz for a matriz A. Se a matriz for a matriz B, então no lugar da palavra elementos vai entrar a letra B e assim por diante. Né? Então perceba o seguinte, olha, veja só. Então aqui eu tenho aquela matriz que a gente vem trabalhando e eu dei a ela o nome de matriz A. Tudo bem? Então seria o seguinte, olha. Essa matriz ela tem uma ordem 3 por 4. Perceba que aqui a ordem escrita de forma simplificada não tem a palavra linhas, nem tem a palavra colunas. Por quê? O primeiro número sempre refere-se à quantidade de linhas e o segundo número sempre refere-se à quantidade de colunas. Então seria redundante a gente colocar a palavra linhas e colunas, certo? Então quando a gente for escrever a ordem de uma matriz, a gente sempre vai escrever assim, olha, lado direito inferior. Então primeiramente a gente escreve o número de linhas e depois a gente escreve o número de colunas, beleza? Bom, aí veja só, onde tem aqui a palavra elemento, olha, vai aparecer esse A, não é, com um índice. Isso aqui nós chamamos de índice, que eu esqueci de falar anteriormente, tá certo? Então aqui, ó, por que A? Porque a matriz é uma matriz A. Se aqui fosse uma matriz B, então apareceria um B aqui, ó. Então, quem é o elemento A11? É 7, né? Primeira linha, primeira coluna, como a gente viu, não vou repetir, no slide anterior, ok? Apenas eu estou dizendo o seguinte, olha, onde tinha a palavra elemento, para simplificar a notação, para tornar mais simples, a gente não está escrevendo a palavra elemento, então onde tinha a palavra elemento, vai aparecer a letrinha minúscula A. Se aqui fosse H, ia aparecer um H minúsculo aqui. Se aqui fosse um X, ia aparecer um X minúsculo aqui, tá entendendo? Então, o nome da matriz, né, ele passa para os elementos, só que nos elementos é a mesma letra, só que minúscula, beleza? Então, notação de matriz. Isso aqui é aquilo que eu falei, né? A gente utiliza sinais de associação para limitar os elementos da matriz. Então, os elementos de uma matriz vão ficar entre sinais de associação, né? Quais são esses sinais de associação de matemática utilizados para escrever matrizes? Então,
Primeiramente a gente tem colchetes, não é? Ou colchetes aí. É o que eu gosto mais de escrever, tá certo? Eu gosto, quando eu escrevo matrizes, eu gosto de utilizar colchetes, não é? A gente pode também utilizar parênteses, tá certo? Então parênteses é bem mais prático, né? Ok? Eu também escrevo em parênteses, depende. Né? E tem essa outra anotação aqui que é bem antiga, não se utiliza mais, tá certo? Mas aparece ainda em alguns livros, barras duplas. Então, geralmente os livros, eles se utilizam dessas duas notações, velho. Ou escreve matriz em colchetes, ou em parêntese, tá certo? Não aparece mais aqui essa anotação não, tudo bem? Mas em alguns livros antigos, né, a gente ainda vê as matrizes escritas dessa maneira aqui, ó, certo? O professor, por que barras duplas? Por que não barras simples? Porque barras simples serão utilizadas no próximo assunto, que é determinantes, tá certo? Então, quando você vê uma matriz escrita entre barras simples e não duplas, na verdade aquilo não é uma matriz, é um determinante, tá certo? Que é o nosso próximo assunto. Então, lendo os elementos, é aquilo que eu falei, olha, olha só repetindo aí. Na nossa matriz A, que a gente trabalhou aqui, ó, esse exemplo aqui, tá certo? A matriz A, quem é a matriz A? É formada por 8, menos 4, 3, menos 1, 0 e 7, tá certo? Então, se a gente fosse escrever nessa matriz, quem é o elemento A11? Quem é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna? É 8, não é? Como é que eu leio isso aqui? Eu leio A11? Não, nunca leia 11, tá certo? Porque, na verdade, isso aqui não é 11. Não é? Isso aqui é o seguinte, esse primeiro número quer dizer a linha em que o elemento se encontra, e esse aqui quer dizer a coluna. Então, você vai ler assim, ó, lê-se A11 igual a 8, ok? E aqui como é que eu leio? A23, lê-se A23 igual a 7. E aqui como é que eu leio? A12 igual a menos 4. A12 igual a menos 4, tá certo? Nunca leia 23, nunca leia 12, porque se você ler assim dessa maneira, você não vai internalizar a informação verdadeira referente a esse número aqui, a esse índice, tá certo? Ok? Que isso aqui refere-se apenas à posição do elemento. Então, esse primeiro número é sempre referente à linha, e o segundo número é sempre referente à coluna em que o elemento se encontra. Então, matriz genérica. A matriz genérica será muito importante quando a gente estiver estudando, que vai ser na próxima aula, a construção de matrizes. Então, nós iremos aprender a construir matrizes não apenas a partir de tabelas. Então, as matrizes também podem ser obtidas a partir de leis matemáticas, de fórmulas, tá certo? Então, para isso a gente vai utilizar a ideia de uma matriz genérica. O que é uma matriz genérica? Uma matriz genérica é uma matriz que a gente não sabe a sua quantidade de linhas, nem a sua quantidade de colunas, tá certo? Nem quem são seus elementos, tá certo? Então, é uma matriz genérica. Ela existe tudinho, mas nós não sabemos essas informações. Então, como é que eu escrevo uma matriz genérica? Então, é o seguinte, olha, veja. A matriz é A, não é? Se a matriz é A, os seus elementos internos serão A minúsculo. Ok? E como é que eu escrevo aqui esse primeiro elemento dessa matriz? A11, não é? Ou seja, é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Próximo elemento, A12. Beleza? Ou seja, primeira linha, segunda coluna. A13. Está percebendo que o primeiro número sempre se mantém? Olha, 1, 1, 1. É claro, porque esses elementos estão na primeira linha. Então, o primeiro número ele sempre se mantém em 1, certo? Mas o segundo número ele vai aumentando. 1, 2, 3. Por quê? Aqui é na primeira coluna, aqui é na segunda coluna, aqui é na terceira coluna. Essa lógicazinha, esse joguinho aí, você vai ter que aprender, ok? Isso é importante. Bom, vamos lá. Eu não sei como isso é uma matriz genérica, eu não sei quantas colunas essa matriz tem, tá certo? Se a gente pegar uma coluna lá no meio, que eu não sei onde está, eu vou ter que representar essa coluna pela letra J minúscula. J minúsculo, tá certo? Veja, esse elemento está na primeira linha. Ele está na primeira linha, por isso que tem um aqui, ó. Mas eu não sei qual é a coluna dele, então eu digo que é um J, tá certo? Beleza, né? E essa primeira linha, ela termina onde? Termina no N. Então o N representa o último elemento, né,
a última coluna dessa linha aqui, ó. É o último elemento dessa linha, certo? O último elemento é um N, ok? Uma coluna qualquer a gente representa por J. Não sei que coluna é essa. Se eu sei que o elemento está na coluna 3, eu coloco um 3 aqui. Mas se eu sei que não sei a coluna do elemento, eu digo que a coluna é a coluna J. Tá certo? Então, veja só. E o último elemento, professor, como é que eu escrevo? Eu sei a linha? Sei a linha 1. Mas eu sei qual é a coluna? Não. Então, eu escrevo que é a coluna N. Tá certo? A última coluna. Essas informações são importantes, tá certo? Uma coluna qualquer, uma coluna desconhecida, como é que eu escrevo? J. Mas a última coluna, se eu não sei qual é, eu escrevo o quê? Eu escrevo N. Beleza? Vamos lá. Então, fechou aqui, não é? Próxima linha. Então, perceba que aqui é 2. Né? Porque pulou agora para a linha 2. Mas a coluna é qual? É 1. Então, aqui 2, 2. A22. Por que A22? Segunda linha, segunda coluna. Não é? A23, segunda linha, terceira coluna. Pulou aí para uma coluna qualquer. Está na linha 2? Está, mas a coluna não sei qual é. Então é a coluna J, beleza? Último elemento dessa linha. O último elemento. Eu sei quem é esse último elemento? Sei qual é a posição dele? Não, eu sei que está na segunda linha, mas eu não sei qual é a coluna. Então eu digo que é a coluna N, da mesma forma que aqui em cima. Beleza? Perceba que não é tão difícil de entender. Terceira linha, olha, veja só, em primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna, o A32, né? Terceira linha, terceira coluna, pulou. Terceira linha, uma coluna qualquer, então uma coluna genérica J, beleza? Terceira linha, não é? E o último elemento dessa linha a gente representa por N. Bem? Então vamos pular aí. Agora é o seguinte, veja só. A gente vai pular agora para uma linha qualquer. Então veja o que vai acontecer. Então perceba o seguinte, como é uma linha qualquer, eu não posso colocar aqui um número, porque eu não sei qual é a linha em que esse elemento se encontra. Então eu coloco aqui que está na linha I, ok? Mas a coluna eu sei, é a coluna 1. Ó. Então beleza, por isso que 1 aparece aqui. Ó. Tudo bem? Então veja só aqui, ó. Perceba a linha. Sei qual é essa linha? Não. Então linha I. Mas a coluna eu sei, a coluna 2. Tudo bem? Então aqui, veja só, a linha não sei qual é, então a linha I e a coluna 3. Ok? Nesse caso aqui, ó, eu não sei nem quem é a linha, nem sei quem é a coluna. Então por isso que o elemento fica A e J. Tudo massa? Então vamos lá. Então, veja só, aqui é o seguinte. Esse elemento aqui ó, está na linha I, a linha que eu não sei qual é essa linha. Né? Mas é o último elemento dessa linha. Se é o último elemento, então eu tenho que escrever A e N. Tranquilo? Vamos lá, para finalizar aí. Então, veja só. Como essa daqui, olha, pulou para a última linha, não é? Então é a linha M. É a última linha, a linha M. E a coluna, eu sei qual é? Sei, é a primeira coluna. Então fica M1. Pulou para a última linha, é linha M, e a coluna, qual é a coluna? Coluna 2. Pulou para a última linha e coluna 3. Tá certo? Então aqui, última linha e uma coluna qualquer, é a coluna J. Certo? Aqui é o elemento que está na última linha e na última coluna. Então veja só. Essa matriz, por conseguinte, essa matriz ela vai ter o quê? Ela vai ter M linhas. A quantidade de linha dela qual é? 1, 2, 3. Mas veja, essa reticência aqui é exatamente para dizer que ela tem uma quantidade de linhas muito grande, não é uma matriz genérica, e a gente não consegue escrever todas as suas linhas. Então é o seguinte, como ela tem uma quantidade de linhas ilimitadas, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever outra linha simbolizando como sendo a linha M. Então, essa matriz tem M linhas. 1, 2, 3, tá? Pulou, tá? Tem várias linhas. Então, aqui é a última linha, é a linha M, certo? E a última coluna é a coluna N. Então, qual seria a ordem dessa matriz? Qual seria a ordem dessa matriz? Seria o quê? Seria a ordem M por N, tá certo? Aqui é o seguinte. Uma outra maneira de escrever uma matriz genérica, de forma resumida,
seria o seguinte, olha, veja só, é a mesma coisa, só que aqui ó, é de forma resumida. Então, o seguinte, ó, matriz é A, sinal de associação parêntese. Então, dentro da matriz, eu escrevo apenas um elemento, tá certo? Com o índice IJ, porque é um elemento genérico, eu não sei qual é a linha, nem sei qual é a coluna. E a ordem da matriz é M por N, tá certo? Então, isso aqui equivale a isso, ok? Então, geralmente a gente vai aparecer dessa maneira aqui, para economizar espaço. Eu não vou escrever sempre matrizes genéricas assim, ok? Então, geralmente escreve-se dessa maneira aqui para economizar espaço. Isso aqui simboliza o quê? Isso aqui simboliza a ordem da matriz, certo? Essa matriz é uma matriz que tem M linhas e tem N colunas. Então, essa é a ordem da matriz. É como a gente escreve genericamente a ordem de uma matriz, M por N. Beleza? Vamos lá, elemento genérico. Vocês viram que apareceu aí um elemento chamado de IJ, não foi? Então, como você já sabe, eu já falei várias vezes, esse primeiro número que aparece, esse I aqui, olha, é o símbolo para as linhas. Ok? O que significa o que significa esse I? Significa a linha em que o elemento está localizado. Como eu não sei qual é a linha em que ele está localizado, eu escrevo um I. Tudo certo? Beleza, e esse J é o quê? Esse J refere-se à coluna em que o elemento está localizado. Como eu não sei qual é a coluna, eu escrevo um J. Por exemplo, nesse elemento aqui, quem é o I, quem é o J? Nesse elemento aí. É claro, o I é sempre o primeiro elemento, comparando com aqui. O I vem primeiro, depois o J. Então, o número que vem primeiro é I, o número que vem depois é o J. Mas você tem que lembrar o seguinte, o que representa cada um desses números. O I representa a linha e o J representa a coluna. Então, é o seguinte, nesse elemento, o I vale 3 e o J vale 2, não é isso? Ok? Bom, vamos aí para umas atividades, uma atividadezinha resolvida do livro, né? Para a gente começar a trabalhar uma questãozinha simples referente à ordem de uma matriz, né? Tem assim, ó, uma matriz possui 32 elementos e a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Então, perceba essa informação. Eu tenho apenas duas informações referentes à matriz. Qual é a pergunta do problema para a gente finalizar a leitura? Qual é a ordem dessa matriz? Primeira coisa, eu tenho que saber o que é ordem de uma matriz. A gente já discutiu. A ordem de uma matriz é o quê? É o número de linhas da matriz e o número de colunas, tá certo? Então, ele diz apenas duas informações sobre essa matriz. E ele quer saber qual é a ordem da matriz. Quais são as duas informações? A primeira delas é que a matriz tem 32 elementos. Essa matriz tem 32 números, tá certo? É uma matriz relativamente grande, tudo bem? E ele diz o seguinte, que a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Como assim, professor? Não entendi, veja só. Se a matriz tiver 4 colunas, ela vai ter apenas 2 linhas, porque o número de colunas é o dobro do número de linhas. Se ela tiver 6 colunas, ela vai ter 3 linhas, certo? O número de colunas é o dobro do número de linhas. Beleza aí? Então, veja só, é o seguinte, como é que a gente faz para descobrir a ordem dessa matriz? Será que é possível? Eu quero saber o seguinte, quantas linhas vai ter essa matriz, quantas colunas vai ter ela, tá certo? Eu não tenho, essa informação não está tão explícita assim, eu tenho que descobrir. Então, veja só, como é que nós escrevemos a ordem de uma matriz? A gente já viu anteriormente que a ordem de uma matriz a gente escreve M por N, de forma genérica, tá certo? Ok? Mas ele diz aqui que essa matriz ela tem 32 elementos. Então, veja só, se eu pegar uma matriz e multiplicar a sua quantidade de linhas pela sua quantidade de colunas, eu vou encontrar o número de elementos que a matriz tem, tá certo? Então, é assim, se a matriz tem 3 linhas e ela tem 2 colunas, essa matriz vai ter 6 elementos, não é? 3 linhas e 2 colunas, então ela vai ter 6 elementos. Então, é o seguinte,
ele diz que o número de elementos dessa matriz é 32. Então, se eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, eu vou obter 32 elementos. Certo? Beleza. Vamos lá. A outra informação. A quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Ou seja, o N é 2M. Perceba, o M é o quê? Número de linhas. E o N é o quê? Número de colunas. Mas esse aqui é o dobro desse. Esse aqui, no nosso problema, esse é do dobro desse. Então, se esse é 6, esse é 3. Se esse é 10, esse é 5. Então, eu posso escrever o N como sendo 2M. Não é? Então, se esse é 10, eu posso escrever como o seguinte. 10 é 2 vezes 5. Não é? Então, o N é 2M. Então, o que acontece? Como a gente já viu aqui, partindo daqui, ó, M vezes N é 32. Não é? Mas no lugar do N, o N é quem? 2M. Então, no lugar do N, eu escrevo 2M. Tranquilo aí? Então, aqui fica o seguinte. M vezes 2M igual a 32. Esse M eu vou multiplicar por esse outro M, vai ficar M ao quadrado. Aqui apareceu. Ó. Ok? Então, voltando aí para o anterior. Perceba aqui o seguinte. Tem M vezes M e tem um 2, né? Então, M vezes M vai ficar M ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte. Então, 2 vezes M ao quadrado igual a 32. O 2 vai passar dividindo. Fica 32 dividido por 2. M ao quadrado igual a 32 dividido por 2. Certo? Então, M ao quadrado é igual a 16. Né? Perceba que esse quadrado aqui eu posso passar para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Para cancelar esse quadrado aqui, eu passo ele para o outro lado, para o segundo membro, na forma de uma raiz quadrada. Então, vai ficar M igual a mais ou menos raiz de 16. Então, M é mais ou menos 4. Mais ou menos 4 não serve. Por que não serve? Porque nós estamos tratando de quantidade de colunas. Tá certo? Quantidade de linhas, melhor dizendo. Então, veja só. A quantidade de linhas não pode ser negativa, né? Então, o negativo não serve. Então, na verdade, o M é 4. Ok? Então, se eu encontrei o M igual a 4, como é que eu faço para encontrar o N, o valor do N? Substituindo o M igual a 4 na igualdade M vezes N igual a 32, como é que fica? O M é 4, certo? Então fica 4 vezes N igual a 32. Então 4 passa dividindo, fica 32 por 4. N será igual a 8. Então resposta. A ordem da matriz é... Qual é? 4 por 8. Então, essa matriz é uma matriz que terá 4 linhas e 8 colunas. Então, perceba que 4 vezes 8 é 32, não é? Não precisava nem muito esforço para a gente descobrir a ordem dessa matriz, tá certo? Então, é uma matriz que tem 4 linhas e 8 colunas. Beleza? Bom, nessa aula vocês vão ter também um exercício do livro, da página 48 e página 49, tá certo? Então, veja só. Eu vou comentar os exercícios aqui. Eu não vou, evidentemente, respondê-lo, né? Isso aqui vai ser tarefa de vocês, mas o exercício é bem simples. Aqui é o seguinte, escreva a ordem de cada matriz. Escrever a ordem. O que é escrever a ordem de uma matriz? É você dizer quantas linhas tem e quantas colunas tem. Então, por exemplo, aqui a ordem dessa matriz vai ser o quê? 2 por 2, né? É uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Como é que eu escrevo aqui? Aqui, do lado direito inferior, você escreve 2 por 2, tá certo? Qual é a ordem dessa matriz B aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3 e aí por diante, né? Só comentar essa daqui, ó, porque essa matriz aqui é uma mais adiante que o nome dessa matriz é matriz linha. Ela tem apenas uma linha, ela tem uma linha e 1, 2, 3, 4 colunas, tá certo? No 2 aqui, como é que eu resolvo, professor? É o seguinte, olha, nessa matriz aqui, qual é o valor do elemento? Então é o seguinte, ele pede aqui vários elementos para você dizer qual é o valor do elemento, tá certo? Perceba, esses númerozinhos aqui que aparecem são índice. Você não vai fazer contas com ele. Eles servem apenas para localizar o elemento. Então, nessa matriz A, quem é o elemento A11? Ou seja, quem é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna? É o 0, né? Quem é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna? Primeira linha e terceira coluna. 5,7. Aqui, ó. Terceira linha, primeira coluna. 1, 2, 3.
1, 2, 3. E primeira coluna é o pi, não é? Certo? Por aí vai. Então você vai fazendo aí. Beleza? Próxima questão, questão 3. Então é assim, observe a tabela e resolva as questões. Eu tenho uma tabela aqui que fala o seguinte, a quantidade de títulos do cinema lançados por gênero em 2014. Quantidade de títulos de cinema, de filmes, né? Aí eu tenho aqui lançamentos brasileiros, lançamentos estrangeiros. Aqui eu tenho os gêneros, né? Animação, documentário, ficção, total e o total, certo? Então, por exemplo, a animação em 2014, brasileiros foram lançados 4, estrangeiros foram lançados 18, né? Não tem como concorrer com Hollywood, né? É complicado. Então, veja só. Então, seria o seguinte, né? Aí, veja, o que é que ele pede aí? Represente a tabela por uma matriz 4x2. Então, veja só, como eu mostrei na aula, para a gente pegar uma tabela e escrever como matriz, é só a gente cancelar esses nomes aqui, ó, os títulos, né? E pegar esses números, escrever entre parênteses ou entre colchetes, né? Tá certo? Então você vai manter os números, as suas posições, tirar essas linhas, né? Apenas escrever e dar um nome para a matriz. Como a matriz refere-se a filme, você poderia dar o nome para ela de F, não sei, ou de C de cinema, tanto faz, né? Letra B. Nessa matriz, o que representa? A pergunta é, veja só, geralmente os alunos costumam se embananar aqui nessa questãozinha. É o que representa a quarta linha. A quarta linha. 1, 2, 3, 4. A quarta linha representa o total de filmes brasileiros e estrangeiros lançados em 2014. A quarta linha representa isso, a primeira, segunda, terceira, quarta. É o total, né? O que representa a primeira coluna? A primeira coluna aqui, ó. A primeira coluna representa o quê? Filmes brasileiros lançados em 2014 nos gêneros animação, documentário e ficção, né? Certo? O elemento da terceira linha com a primeira coluna representa o quê? O elemento da terceira linha com a primeira coluna, representa o quê? Filmes brasileiros do gênero ficção, né? Certo? Aqui é terceira linha com a primeira coluna. Ok? Quarta e última questão. Tem assim, ó, a tabela periódica apresenta a distribuição dos elementos químicos de acordo com suas características e propriedades, né? Pergunta aí ao professor de Química. As linhas da tabela periódica, numeradas de cima para baixo, são denominadas períodos. Então, as linhas são os períodos. E as colunas numeradas da esquerda para a direita são denominadas grupos. Certo? A distribuição dos elementos é feita da seguinte maneira. Os elementos que possuem o mesmo número de camadas de elétrons estão em um mesmo período, ou seja, a mesma linha. Os elementos que possuem características físicas e químicas semelhantes estão no mesmo grupo, ou seja, nas colunas, né? A tabela periódica dos elementos com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono. Então vamos lá. Aqui eu tenho a tabela periódica, certo? Com os seus períodos, não é? E os grupos, ok? Aí aqui eu tenho a continuação da tabela periódica e tal, mas a pergunta é o seguinte: qual é o número de períodos da tabela periódica? Só você contar o número de linhas, né? E de grupos, só você contar o número de colunas, certo? Quantos elementos pertencem ao período 3? Aí vai na linha 3 e conta quantos elementos ele tem, certo? E o período 5 vai na linha 5, conta quantos elementos tem, beleza? Questão C. Qual é o símbolo do elemento do período 2? Então, vai na linha 2 e grupo 14. Aí, linha 2, coluna 14. Aí você vai ver qual é o símbolo. Período 6. Qual é o símbolo do elemento que está no período 6? Linha 6. Então, vai na linha 6 e grupo 11. Então, linha 6, coluna 11. Período 5 e grupo 17. Aí, linha 5, coluna 17, aí vê lá qual é o símbolo, certo? Indique a que período e grupo pertence o elemento de símbolo zinco, né? Cloro
Isso aqui é o que? Danúbio, é alguma coisa assim, ok? Sei que aqui é zinco, aqui é cloro e aqui é Danúbio. Mas o que ele quer é o seguinte, indique a que período e grupo pertence o elemento de símbolo, esse aqui, ó, esse e esse, beleza? Então estamos encerrando, veja só. Perceba que, só comentando um pouquinho, é o seguinte, né? É que eu estou remoto, as aulas de matemática são muito importantes, eu estou remoto com vocês, vocês não estão remotos, mas eu estou. É imprescindível que vocês tentem fazer esses exercícios, tá certo? Qualquer dúvida aí você pode comentar, pode me procurar aí no privado, não é? Sobre um exercício, tá certo? Eu sei que as dúvidas, é claro, que vão aparecer, não é? Mas dê uma olhadinha na aula, se você tiver uma dúvida, reveja determinado ponto da aula, não é? Que esse assunto não é um assunto difícil, certo? Mas é importante que você responda a esses exercícios no seu caderninho, não é? Lá no formulário vai ter um espaço para você tirar uma foto da questão e anexar no formulário, para que eu possa ver que você está respondendo, né? E ver se está certo ou não, né? Dar um feedback aí, ok? Então até a próxima aula.